Olha aí, pessoal, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, aquele órgão vinculado ao poder legislativo que analisa as contas do governo de forma independente, como o nome sugere, aponta a necessidade de que o governo Lula consiga levantar 42 bilhões de reais de resultado positivo em novembro e em dezembro deste ano para cumprir a meta fiscal, para zerar o resultado primário e alcançar o tão almejado e prometido equilíbrio fiscal. O Haddad jurou de pé junto no início do ano que iria fazer isso e, bem, a gente não está vendo a coisa acontecer. É certo que tem uma permissão para um gasto ainda, um déficit, um resultado negativo dentro de um patamar 28 bilhões, mais ou menos, 28, 29, mas ainda que o governo Lula quisesse chegar nesse patamar, ele teria que, ainda assim, conseguir pelo menos 13 bilhões, quase 14 bilhões de reais de superávit nos últimos 2 meses do ano, e isso aqui é um baita desafio. Governo Lula, você sabe como é que a coisa funciona, quais são os problemas envolvidos e qual é, de fato, o grande desejo, qual é a expectativa do governo Lula em matéria de execução orçamentária, é sempre crescer os gastos, não diminuí-los, não reduzi-los para equilibrar as contas, mas gastar como se não houvesse o amanhã. Isso aqui para 2024, mas o mercado já está com um olho lá em 2025 e em 2026 também, por causa do prometido, mas não revelado, pacote de corte de gastos, o cardápio enorme que a Simone Tebet prometeu e a gente sabe agora que é michuruca, e o pessoal do mercado financeiro aqui afirma que se o corte de gastos for pequeno, for insuficiente, não for convincente o suficiente, nós iremos aqui entrar em um ciclo de giro alto e inflação. Eu sei que é o pessoal da Empíricos falando aqui, mas faz sentido o ponto que eles colocam. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser me ajudar ainda mais com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui em questão? Instituição Fiscal Independente, conforme eu falei, um órgão que opera junto ao Senado Federal para ser uma auditoria, vamos colocar assim, das contas públicas promovida pelo Poder Legislativo, que tem como a sua maior atribuição, eu diria, fiscalizar o executivo mais do que criar leis, inclusive. Aliás, o Brasil já tem lei demais, nem precisa de tanta lei assim, muito pelo contrário, né? Então, a Instituição Fiscal Independente sempre faz o monitoramento das contas públicas, da evolução disso, para onde que estão indo os gastos, o que está acontecendo nesse cenário. E o que eles apontaram, qual que foi a informação recente publicada? Bem, né, o relatório foi divulgado ontem, quinta-feira, estou gravando este vídeo na sexta-feira, dia 22. É um relatório mensal de acompanhamento que o pessoal da Instituição Fiscal Independente faz, e o ponto é o seguinte: para bater o zero, a meta fiscal que o governo estipulou dentro do arcabouço fiscal para 2024, o governo precisaria de 42,3 bilhões de reais de resultado positivo nos meses de novembro e dezembro. Aí ele conseguiria equilibrar as contas. Agora, se ele quer o limite inferior do intervalo de tolerância da meta, 0,25% do PIB, ou cerca de 28,8 bilhões de reais, aí o governo precisaria fazer um superávit, ter um superávit primário de 13,6 bilhões de reais, para ficar aí no limite, na margem do que é permitido sem violar a regra fiscal. E aí a Instituição Fiscal Independente aponta algumas possibilidades aqui, por exemplo, né, alcançar esse valor de quase 14 bilhões de reais aqui com uma maior efetividade de algumas medidas previstas já na lei orçamentária deste ano aqui, ou caso aconteça alguma surpresa positiva porque a economia vai crescer, sei não, viu? Ou então medidas de compensação da desoneração da folha, mas aí isso passaria por mais impostos, mais cobrança de impostos, e eu não sei se o Lula está muito afim de embarcar nisso neste momento
aqui, ou também, olha que interessante, né, não executar o restante das emendas parlamentares autorizadas para este ano. Por que interessante? Porque é a instituição fiscal independente do Senado, do Congresso Nacional, citando isso aqui como uma possibilidade. Então, essa situação aqui poderia representar um ganho nesse sentido, né? Então, é porque você tem 45 bilhões de reais de emendas parlamentares destinadas no orçamento deste ano, das quais 28 já foram pagas. Então, tem 17 bilhões aproximadamente de emendas a serem executadas e elas estão na dependência do STF, estão meio que penduradas nesse sentido aí. E tem outras 13,2 bilhões de reais de emendas individuais e de bancadas que são impositivas. Então, haveria a possibilidade, já tem certeza disso, se o governo vai desembolsar esses valores ou não, porque, conforme eu falei, está pendurado no STF o tema, mas seria uma porta aqui para o governo conseguir equilibrar as contas e trazer aqui uma sobra, uma gordurinha para o governo chegar, de fato, a um equilíbrio fiscal neste ano. Agora, o aumento de receitas é bastante improvável, pelo menos a instituição coloca esse ponto e eu acredito nisso também. É certo que o mês de outubro salvou a pátria para o Lula, porque teve um aumento expressivo de receitas, né? Já estava, o Tesouro Nacional já tinha falado a esse respeito aí que haveria algo nesse sentido, mas o mês de outubro deu uma segurada na peteca do governo. Se não fosse isso, meu amigo, não teria resultado neste ano, definitivamente. Nem com a ajudinha do STF isso aconteceria. Eu não sei exatamente qual receita extraordinária foi auferida pelo governo federal em outubro, mas fez toda a diferença. Agora, né, o fato é que o resultado de outubro surpreendeu, mas é esporádico, não vai se repetir. E o pessoal aqui já considera dessa forma, fazendo uma comparação com novembro e dezembro, quando o desempenho da arrecadação não foi muito bom. Tudo bem que o governo Lula está batendo recordes seguidos em matéria de arrecadação, mas ainda assim novembro e dezembro foram um pouco frustrantes nesse sentido em 2023. Dado o cenário atual, não teria por que ser diferente em 2024. É o ponto que eles colocam aqui, cravando essa necessidade. Eu achava que seria até pior, tá? O cenário não parece tão ruim, pelo menos para a expectativa que eu tinha. Tem muita despesa que passa de fora desse cálculo aqui, é verdade, facilita muito para o governo chegar neste número, mas o fato é que o patamar de outubro, a receita de outubro, o resultado primário de outubro, deu uma melhorada considerável, embora a gente não tenha ainda os detalhes específicos para falar aqui no canal. Agora, isso é 2024. E 2024 o pessoal mais ou menos já cravou o que vai ser. Já foi precificado pelo mercado um déficit primário na casa de 50 a 60 bilhões de reais. Qualquer coisa nesse sentido, que vier nesse sentido, não vai impactar muito o mercado, não. Se vier um baita resultado positivo, aí sim a coisa pode variar melhor, vai variar para o bem, uma queda no dólar, um aumento da bolsa de valores, uma queda nos juros futuros, algo nesse sentido aí. A grande preocupação hoje, contudo, é 2025, que é uma grande incógnita. Nós não temos ainda o orçamento do ano que vem, já tem um projeto apresentado com as demandas do governo, com as perspectivas de arrecadação, muita coisa fantasiosa ali, mas tudo depende do que sair do Congresso Nacional. E os olhos estão todos fixos nesse momento no pacote de corte de gastos prometido, e muitas vezes, por sinal, pelo Fernando Haddad, pelo governo Lula, porque todo mundo quer saber qual é a dimensão desse pacote. Tem gente falando 60, tem gente falando 70, tem gente falando 50 bilhões de reais em 2 anos. Nem no cenário mais otimista isso é vantajoso, isso é interessante, isso é promissor. 70 bilhões, vamos colocar 35 em um ano, 35 em outro. Em corte de gastos, isso não muda nada, porque no orçamento apresentado, estima-se que o governo ia precisar de uns 150, 160 bilhões de reais de receita extra para conseguir equilibrar as contas, o que obviamente não vai ter. E esses 35 bilhões ao ano
no cenário mais otimista aqui, né? O cenário mais promissor. Não chega nem perto de ser suficiente para alcançar esse patamar. Aí, o que vai acontecer então se esse corte de gastos ou for pouco, pequeno, ou então for um corte de gastos esporádico de itens esporádicos, itens sazonais, não for algo estrutural, o mercado vai reagir muito mal nesse sentido. Aqui o pessoal da Empíricos coloca esse ponto aqui, acentua a situação dos gastos do governo, quanto que os gastos estão subindo acima da arrecadação, o que é um problema de longuíssimo prazo de forma geral. E aí ele falou o seguinte, né, que se o ajuste for fraco, o especialista aqui, como é que é o nome do camarada? Matheus Spies, acho que é isso, né? Se o ajuste proposto pelo governo Lula, quando for relevado, for fraco, vamos ter aí um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa Selic, uma grande disparada, sem dúvidas, fora várias outras coisas que vão acabar sendo impactadas por isso. O dólar, a bolsa de valores, os juros futuros, enfim, a economia toda depende da saúde fiscal que, convenhamos, o governo Lula está longe de possuir. E se você quiser ver outra análise que eu fiz sobre questões fiscais no governo Lula, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado, bem bacana, modéstia à parte, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.